Joviales e Terráqueos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 7 do Freudcast. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto e particularmente entendo um pouco, né, que é o que eu trabalho. Nós vamos falar de marketing, vendas e empreendedorismo. E a nossa convidada de hoje é a Beatriz Stark, que é gestora comercial e gerente da Motion Fit, uma rede de academias aqui de Mongaguá. Seja muito bem-vindo, Beatriz. Oiê, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Line. Vamos arrasar. Ora, vamos falar de muitas coisas legais. Aí, um médio e pequeno empreendedor que estiver assistindo a gente, vai acompanhando, pega as dicas das coisas que a gente vai falar. E é isso. Bia, vamos começar então o nosso bate-papo. Espero que você se sinta à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para começar assim, conta um pouco da sua trajetória profissional pra gente, né? Quem que é a Beatriz Stark? Stark? É nome chique, hein? Não, É mas seu sobrenome mesmo? Não, Não? não. Pior que não. É uma longa história. Antes de entrar no mundo da gestão, eu fui fotógrafa. Eu não te contei isso, né? Eu fui Não. fotógrafa, mas dos 15 até os 18 anos fui fotógrafa. E eu já trabalhei em evento, tipo Comic Con. Ah, E sei. aí o pessoal falou que eu parecia a Arya Stark de Game of Thrones. Ah, Eu que tinha cabelo massa! preto e curtinho. E aí nem conhecia como, tipo, Beatriz da fotografia. Era Beatriz Stark da fotografia. Aí depois começou Stark, Stark, Stark. Aí ninguém me conhecia como Bia, ficou só Stark. Aí até hoje tá Stark. E ficou o Mas, nome profissional e ficou o legal. nome profissional e as pessoas só me conhecem como Stark. Tipo, até no trabalho é Stark. Ninguém sabe o que é, tipo, Oliveira Silva, por exemplo. Que é, tipo, nome super comum. Não, é É o Stark. nome fantasia dela. Nome fantasia, O meu é gente. Batalha, mas é Batalha mesmo. É o sobrenome. Aí, às Nasceu vezes, já. os outros zoam, né? Porque não é Batalha com LH de batalha, né? Mas, enfim, fala pra gente um pouco dessa sua trajetória, né? Profissional e quem é a Bia mesmo pessoal, né? No âmbito pessoal. Você tem 24 anos, né? Formada em gestão Isso. comercial. Isso. Nasceu em Mongaguá. Não, eu vim de São Paulo, Suzano. E aí, em 2019, eu vim pra Itanhaém. E aí, só esse ano que eu vim aqui pra Mongaguá por conta da academia mesmo. Acabei sendo transferida pra cá e resolvi mudar a vida pra cá. E cidade maravilhosa, né? Incrível Você aqui. morava em Itanhaém, Morava em então? Itanhaém, mas eu vim de São Paulo, vim de Suzano, Zona Leste. E aí agora E está em agora Mongaguá. tô em Mongaguá. Eu comecei a trajetória profissional, né? Eu comecei na fotografia, na verdade. Fui fotógrafo durante bastante tempo, editorial de moda, festa, rolezão também, balada da vida, fotografava pra caramba. Abri uma tabacaria lá em Suzano, vendia coisa de narguilha, super aleatório, né? De fotografia, foi nada a ver uma coisa com outra, mas Mas a assim galera vai. de humanas é assim, eu também. Já Já vai, andei por vai por várias um, coisas profissionais aí. cada caminho um mais louco que o outro. Aí eu tive tabacaria, acabei me mudando pra Itanhaém. Quando me mudei pra Itanhaém, eu trabalhei em pizzaria, restaurante, fui indo com a Bina. E eu tive a oportunidade de entrar na Motion, né? Já faz 2 anos e meio, quase 3 anos. Eu entrei como consultora de vendas. E aí fui batendo meta, consegui uma liderança comercial, supervisão comercial e depois a gerência. Aí foi 2 anos e meio ralando, ralando, batendo meta. E aí que eu me apaixonei pela gestão, me apaixonei por evento, me apaixonei por toda essa questão comercial e de vendas. Foi o que ampliou o olhar. Mas você é formada em gestão comercial, Gestão né? comercial. E a Motion Fit em si é a sua primeira atuação nessa área ou não? Você já Em teve outra? gestão, não. Em gestão é a primeira. É a É primeira? a primeira. Antes disso, assim, você fazia o quê profissionalmente? Vamos começar pelo começo. Você se É, formou em gestão comercial em que ano? foi agora. Eu comecei a gestão comercial quando eu me tornei líder comercial. Quando eu me tornei líder, comecei a abrir a visão para gestão, né? Que é um mundo que é louco, mas é fantástico. Se você entra, você quase enlouquece, mas você se apaixona ao mesmo tempo. Você sabe, mas a gestão pessoal, empresarial, essas De coisas, tudo é. tempo também. Meu, gestão de tempo, é o que a gente tava conversando, né? Gestão de tempo é loucura. Mas eu me apaixonei, é louco, mas a gente pega um carinho. E aí eu comecei a ficar mais curiosa com o assunto. E aí foi quando eu decidi fazer a gestão comercial. Uma colega minha, ela era dona de um polo, e ela falou assim, meu, por que você não faz? Você já tá na área comercial, você já se dá super bem, por que você não faz a faculdade, né, de gestão comercial? Eu falei, poxa, é verdade. Aí eu comecei, entrei, comecei a fazer o curso, e tive a oportunidade de ir pro Vence também fiz curso com o Vence, e aí fui só me apaixonando cada vez mais e procurando cada vez mais conteúdo de vendas. Então, só pra gente recapitular, você veio de São Paulo e Isso. morar em Itanhaém, e em Itanhaém você atuava já na Motion Fit ou não? Em Itanhaém me atuava na Motion Fish. Ah, tá. Ela tem 2 unidades.
Comecei na Unidade do Centro, que é a matriz da rede. Depois fui pro Belas Artes e aí depois eu vim aqui pra Mongaguá. Legal. E como que rolou como que surgiu, assim, essa oportunidade de você vir pra Mongaguá? Já tinha foi só transferência mesmo? Ah, já tô aqui do lado, vou. Se fosse pra um outro lugar, você iria também? Se fosse pra São Paulo ou não? Não, então, é muito louco. Eu tive uma gerente em Itaim Centro que ela via muito potencial, né? E às vezes a gente fala que até hoje eu lembro muito dela, sou muito grata a ela por muitas coisas, não só dentro da rede ali, mas a vida pessoal mesmo. Tem pessoas que entram na sua vida e agrega a gente, não só por conteúdo, mas agrega de outras formas também, né? E ela sempre colocou muita fé em mim. Sempre me incentivou muito e sempre cultivou muitas coisas. Então, tipo, aquilo sempre foi me dando um up pra cima, sabe? Aquela motivação que ela dava, é uma gestão muito humana, muito humanizada. Uhum. E ela sempre acreditou muito em mim, ela sempre viu o potencial e ela sempre falava: você não vai ficar só nessa unidade, você vai ir pra outra. Quando eu ia pra outra, ela falava: você não vai ficar só nessa, você vai ir pra outra. Aí depois que eu vim pra cá, ela ainda falou: você não vai ficar só nessa, você vai ir pra outra. Então eu tinha aquela coisa de acreditar cada vez mais. Quando eu era líder comercial no Belas Artes. E quando eu era líder comercial no Belas Artes, a gente estava abrindo novas academias, né? Uma delas ia ser aqui em Mongaguá. E aí meu diretor foi conversar comigo em específico que ele queria que eu tocasse essa unidade, já que ia ser a primeira, né, aqui dentro de Mongaguá, e ele queria uma atenção maior. A gente tinha muitos alunos em Itanhaém que saíam de Mongaguá, que moravam em Mongaguá, saía de Mongaguá para treinar lá na de Itanhaém Centro. Então a gente sentia que as pessoas estavam chamando a gente para cá, né? Então ele quis que eu viesse porque ele sabia que eu ia querer fazer vários eventos, projetos legais. E aqui tá a gente fazendo uns projetos bem legais pro pessoal. Legal, Bia. Muito massa você falar sobre essa questão de um apoio que você teve de uma outra pessoa que estava, né, nessa posição de gestão e tal. É muito difícil ainda isso, né? Você como mulher, você é nova e você vê que o mercado, ele é competitivo e quando se trata de mulheres parece que é mais competitivo ainda. Como que você se sente em relação a ter esse apoio, né? Porque você é uma pessoa também que motiva as pessoas. Eu vejo isso em você, né? Te conheço há pouco tempo, mas acho muito massa quando tem pessoas que apoiam os nossos projetos, que acreditam na gente. Como que você se sente hoje atuando dentro dessa unidade na Motion Fit? Eu acredito, falando em gestão de pessoas, essa questão de motivação, e ainda mais da mulher dentro de uma liderança, realmente é um ponto bem importante, você falou. É, é muito complicado, as pessoas falam que é igual, né? A gestão para uma mulher e para um homem é o mesmo trabalho. É que nem a pessoa fala que a 24 horas de um é igual a 24 horas do É. outro e não tem nada a ver. Cada um tem as 24 horas, Uhum. gente. Mas é muito complexo porque o pessoal faz muito comparativo, né? Eu acho que o pessoal tenta falar que a gestão sempre vai ser fácil para ambos os lados, mas em questão feminina, a gente tem que olhar também que a mulher, quando ela tá no ambiente de gestão, que a gente sabe que é um ambiente um pouco mais pesado, você tem mais, tem que delegar coisas, tem que cuidar, não é só a gestão de bater uma meta, por exemplo, é fazer gestão de pessoas, cuidar, às vezes um dia alguém não tá bem, quer conversar, às vezes. E você é mulher, você ainda tem, muitos casos, né, filhos para cuidar, criança Uhum. pequena, às vezes você é dona de casa, o marido não faz nada em casa, você tem que fazer tudo. Então, eu vejo muitos casos assim, eu tenho muitas amigas líderes também, e a gente conversa muito sobre isso. Para a mulher não é a mesma coisa. A mulher ela tem a responsabilidade de ter os liderados dela, de ter as competências que ela tem que fazer ali dentro do lugar que ela lidera, ou dentro da empresa que ela lidera, e ainda tem que cuidar da vida pessoal, cuidar de casa, cuidar dos Filhos, filhos, marido, dos meu Deus. cachorros, É. do marido, de tudo. Então, realmente, o mundo de gestão ele é muito complexo. Para a mulher, ainda é uma dor, eu acho, que as pessoas ainda não olham com esse olhar de que ela tem mais funções do que o homem dentro da liderança. Ela tem mais cuidado e ela tem mais apreço também. Eu acho Sim. que essa questão de motivar o funcionário, cuidar, assim como fizeram comigo, de dar uma motivação, de ter essa tratativa com cuidado e motivação para que seja melhor do que você mesmo é. Eu acho que é uma coisa muito feminina, sabia? Eu acho que é uma coisa de mulher, porque a gente pensa nisso, a gente pensa na questão de liderar e preparar pessoas a serem melhores que a gente, E né? assim, e dentro de tudo isso que você falou, ainda tem um agravante, que é uma coisa que eu reparo muito. Quando o homem se posiciona, ele é o fodão, ele é o líder. Quando a mulher se posiciona, é a arrogante, a É a mandona. petulante, a mandona, a descontrolada, entende? E tem tudo isso, ainda tem muita diferença, cara. Tem muita diferença. Um homem liderando e uma mulher liderando. Por exemplo, eu vejo muitos casos, eu acompanho muitas pessoas do mundo do marketing digital, né? Porque é minha área.
Mas eu vejo que muitos homens, por exemplo, enquanto estavam ali horas e horas estudando e avançando no digital, tinha uma mulher por trás, limpando a casa, lavando a roupa do cara, tipo, fazendo comida, de alguma forma servindo como um apoio ele para Sim, para base que ele estava montando, né, para construir a sua ascensão financeira. E muitas mulheres não têm esse tipo de rede de apoio. exato, Muitas mulheres que exato. são mães não têm nenhuma rede de apoio assim local para enquanto ela tá ali batalhando para dar conta da casa, dos filhos, do marido, das outras demandas, muitas vezes não cuida nem de si. Então, assim, mesmo dentro dessas posições de liderança, existem esses preconceitos e existem essas barreiras para o mundo feminino corporativo, Sim. né? Com certeza, tem muito. E aí vai, igual você falou, atrás o homem que tá ali correndo atrás e sendo reconhecido, tem uma mulher que tá cuidando de tudo pra ele. Mas quando é uma mulher dentro da liderança, ela tá à frente e não tem ninguém por trás dela resolvendo as coisas. Então, é ela que tá batalhando, estudando, trabalhando muito, buscando conhecimento e ainda por cima, limpando a casa, cuidando das coisas, Cuidando da alimentação, cuidando da alimentação. tentando tirar um tempinho pra fazer uma academia, pra comer Exato. melhor, né? Exato, e ela tá por trás de tudo aquilo, é ela com ela, né? A gente eu me orgulho muito de algumas meninas que eu tenho que performam super bem, também é mãe, esposa e performam muito bem dentro do trabalho, porque é algo que a gente sabe que é algo difícil, não é algo Sim. fácil, né? E as pessoas julgam mesmo, né? Mesmo a gente não sendo mãe, né? E assim, não é meu lugar de fala, eu vou pautar isso aqui mais uma Sim, vez. Tenho muitas amigas que são mãe e muitas delas, muitas amigas também, é exagero falar que eu tenho muitas amigas. Quem tem muitos amigos com 30 e poucos anos, né? Mas eu conheço muitas pessoas que são mães e muitas delas são mães solos e muitas vezes elas abdicam da carreira para cuidar dos filhos, para cuidar da família, sim. né? E não conseguem, e daí fazem o que dá para fazer, cara. Não conseguem uma ascensão financeira porque estão ali só preocupada em nutrir o básico dentro da casa, né? Sim. Ainda a gente que né, não tem filho, nós somos mães de pet, Sim. não vão cancelar a gente. Não, por favor, hein? Mas assim, ainda a gente que é mãe de pet tem as demandas e tal, mas a gente ainda tem, digamos assim, o benefício, né, de conseguir cuidar mais da gente, né, dos nossos horários e tudo mais. Não tem aquela demanda pesada que é Sim, sim. Aquela responsabilidade a mais, né? De ter mais uma vida dependendo de você. E para você liderar uma equipe nesse setor fitness, assim, como que foi para você? Meu, foi. Eu não vou falar que foi loucura, porque como eu já entrei como consultora, tive que aprender, né? Mas eu não sabia nada muito a fundo. Quando eu entrei, eu já treinava dentro dessa academia. Então, eu era aluna quando eu entrei. Então, eu já conhecia mais ou menos como que funcionava, como que era os exercícios. Então, já tinha uma noção, porém, ainda pouco assim, né? Só que a questão é preparo. Então, eu consegui ter hoje, na nossa rede, a gente trabalha muito com treinamento. Então, você, sendo administrativa, por exemplo, você consegue ter acesso a um treinamento técnico. Então, você mesmo sendo consultora de vendas, por exemplo, você consegue fazer um treinamento para aprender como que faz determinados exercícios, como que direciona um aluno. Você também pode aprender a como dar uma aula de dança, uma aula de pilates. Então, esses preparos conseguiram me moldar para mim vender o produto melhor. Porque você vender o produto sem conhecer o produto. Sem conhecer o produto, você Uhum. não consegue vender nada. Então, eles conseguiram ter esse preparo. Então, eu comecei a entrar nesse mundo fitness e aí acabei me apaixonando. Não fiz educação física, pretendo fazer futuramente, mas por hobby, por conhecer um pouquinho a mais a fundo. Mas eu acho que faz tanto tempo que vai em tantos treinamentos, eventos que tem fitness, a IRSA. Tem muitos eventos, muitos palestrantes que vêm, que a gente acaba aprendendo um pouco mais, né? E aí acabei me aperfeiçoando mais no assunto para poder fazer a gestão, fazer a liderança. Tá legal, Bia. A gente sabe que dentro desses processos comerciais, o lance de você fazer as vendas, tem que existir uma estratégia de marketing por trás, né? Daí a gente tá Sim, entrando na minha área Aí a aqui. parte que você gosta. É. E a gente entende que a Motion Fit, ela é uma rede, né? Sim. E óbvio que toda rede já tem ali o seu branding descrito, já tem a coisa acontecendo dentro de
como eu posso falar, acontecendo dentro de um padrão, digamos Sim, assim, sim. né? E hoje você sendo gerente, fazendo toda essa gestão comercial, como que você faz para atuar com o marketing digital dentro da unidade de Mongaguá? Qual que é o objetivo geral do marketing hoje? Quem são as pessoas que vocês desejam atrair? Como que vocês fazem para atrair essas pessoas para serem aluno da Motion? Perfeito. É igual você falou, a gente tem já uma estratégia fixa ali, justamente por ser rede e começar com as franquias agora. Mas nos stories é onde a gente consegue ter mais comunicação com esses alunos, né? Então a gente consegue ter mais comunicação com as pessoas que já são alunas ou leads, né, que queiram vir visitar a academia. A gente costuma trabalhar muito com aula livre. Então, é algo que costuma atrair bastante as pessoas. Inclusive, você foi uma delas, do funcional. É, Foi um aulão livre, eu tadinha. sofri. Alô, professor Antônio, É, André e Isaac. Isaac. Viu? Um beijo para vocês. Hoje eu tô aí. É isso aí, senão a gente vai arrastar ela. Então a gente começou a fazer esses trabalhos de aulão. Então a gente faz muito evento ar livre. Então vamos supor, um funcional ao ar livre, a gente faz uma aula de fit dance ao ar livre, a gente vai fazendo eventos para conseguir atrair o pessoal. Então a gente libera, às vezes, uma aula experimental para você conhecer a academia, a gente faz uns vídeos para você fazer indicação. Então a gente acaba fazendo stories, a gente trabalha bastante com essa comunicação ali dentro, que é onde o nosso público consegue visualizar mais frequentemente e interagir com a gente, ter uma interação mais cara a cara ali com a gente. Legal, Bia. Eu acho interessante porque assim eu vejo que vocês realmente criam essa conexão com os seguidores via stories, né? O que é Sim, importante porque os stories funcionam para isso, né? E aí a gente tem um público mais definido, que é o que vocês já atingem, né? Que é a galera que já frequenta. E existem essas aulas experimentais para pessoas de. São várias idades que vocês querem atrair? Como que isso sim, funciona? Ou são idades específicas, por exemplo? sim. Depende muito na aula. Então, vamos supor, a gente entende que um funcional e uma aula de fitness, por exemplo, vai atrair um público mais jovem. O pessoal ali de 18 até uns 30 e pouquinhos anos, a gente consegue fazer essa atração. Para público um pouco mais idoso, a gente trabalha com as aulas de pilates. O que a gente gosta de fazer? Às vezes a pessoa não vai vir até a gente entende isso. A maioria das pessoas que não treinam estão no sofá, estão em casa ou algo do tipo. Então, por exemplo, pessoas que não vêm até a gente, um público que não vem, então, que nem um jovem, ele vai fazer uma aula de fit dance e uma aula de funcional, mas o idoso ele tem vergonha de vir até a academia, ou às vezes ele não conhece ninguém para ir com ele, e ele sente aquela vergonha, Que é é o algo meu normal. caso, o meu caso. Você também Eu teve sou uma vergonha. jovem idosa, eu não tinha vontade de ir porque tinha que ir sozinha e tal, e agora eu tô Agora tá indo, tá? sozinha. E sozinha ainda, orgulho, pô. E ainda fez funcional de 2 horas. Arrasou. Arrasou muito. Pra quem não treinava, e esses clientes, essas pessoas, a gente costuma buscar direto na fonte. Então, vamos supor, a gente sabe que o idoso, ele precisa do treino, né? Às vezes a gente fala, o idoso vai fazer só pilates, por exemplo. Mas ele precisa de fortalecimento muscular. Ele fortalecendo a musculatura, se ele cair, ele não vai quebrar nada. Ele vai ter mais qualidade de vida, ele vai conseguir andar com mais facilidade. Então, doenças que ele poderia ter, falta de alguma coisa que ele poderia ter no futuro, com a musculação ele evita isso. Então, a gente costuma buscar essas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem a parceria em algumas unidades com a Conviver, né? Que é um grupo de terceira idade que o pessoal vai lá, dá aula de dança, dá aula de alongamento, e essas pessoas a gente oferece para elas fazerem essa aula. A gente entra junto com nossos professores para esse instituto e a gente dá aula ali dentro e atrai eles para entrar na pré-academia também, né? Falando o quão bom vai ser esse fortalecimento para melhoria da aula deles de pilates, para melhoria da aula deles de dança. Então a gente consegue trabalhar dessa forma, indo direto na fonte que a gente precisa, né? Agora mudando um pouco de assunto sobre vida acadêmica, de musculação Sim. e tudo e funcional, vamos voltar a falar sobre gestão e liderança. O que que você acha que é mais importante na hora de você formar ou liderar uma equipe? O que é mais importante? Treinamento. Treinamento e manter a gente na mesma página. Pra gente formar um líder, a gente tem que treinar ele. E a gente tem que saber que a gente tá se falando na mesma página. Porque às vezes tem muito erro de comunicação, né? Então, às vezes você acha que você tá treinando aquela pessoa, que você tá dando treinamento, mas as pessoas não estão entendendo bolhufas nenhuma. E aí você acha que tá todo mundo na mesma página, mas um tá na página 1, outro tá na página 10, outro tá na 5. No final das contas, ninguém sabe onde tá. A gente tá arrasando dando treinamento, mas ninguém tá sabendo o que você tá falando. Eu falo que treinamento, falando da minha parte que é comercial,
treinamento comercial, reunião comercial, não é para o comercial, é com o comercial. Então, eu não dou um treinamento para o comercial, eu dou um treinamento com o comercial, onde todo mundo participa para todo mundo ficar de fato na mesma página, na mesma interação. Né? Então, acho que para a gente formar um líder e uma equipe de alta performance, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter certeza que a gente está falando na mesma linha, a gente está junto naquela mesma Que não página. existe ruído na comunicação, né? O que está sendo Exatamente. falado está sendo entendido, todo mundo tá vibrando na Exatamente. mesma ideia e energia, né? Exato. É isso, mesma Massa. energia. Ô, Bia, você já teve que tomar alguma decisão difícil como gestora? Como que foi isso, assim, pra você? Como é que eu vou ter que pensar? Difícil, tipo. Difícil em que nível, assim? Você fala difícil. Difícil de algum, sei lá, algum colaborador que não tava querendo é, entrar na vibe do que estava sendo proposto, ou tinha dificuldade de entender, era difícil de liderar esse colaborador, Eu por acho exemplo. a gente, como empresa, isso eu falo para quem empreende também, quem também tem empresa, né? A gente tem que estar alinhado em uma coisa. O colaborador, ele pode não saber fazer o que tem que ser feito. Aí é a hora do gestor, que é o nosso papel como gestor, ensinar, treinar aquela pessoa. Então, pegar na mão e falar, meu, eu vou te ensinar. Você pode não entender nada, eu vou explicar quantas vezes for possível. Mas a partir do momento que o colaborador não está no mesmo propósito que a empresa, ou na mesma cultura, e ele realmente não quer entrar naquele propósito, eu acho que não faz sentido. Porque nem ele vai crescer e nem você vai crescer. Então, acho que a conversa difícil é quando a pessoa fala isso. Fala, olha, eu não tô no mesmo propósito. Aí é uma conversa dolorosa, porque você fala, pô, eu queria tanto ajudar, só que Uhum. o propósito não tá andando, então realmente não faz sentido. Então, acho que como gestora, o que é mais difícil é isso. É saber que você quer puxar alguém, você tem vontade de puxar alguém para crescer ali dentro, crescer junto contigo, com a sua empresa, mas não poder porque o propósito realmente não tá andando junto. Então, acho que como gestora, é a minha pior dor, assim, porque, meu, você pode não saber bulir nenhuma. Cara, eu vou pegar na mão, vou ensinar. Todos os dias se for necessário. Mas a pessoa, quando não quer entrar no mesmo propósito, não faz sentido. E é doloroso quando não faz É, sentido, e assim. isso é pra tudo na vida, eu acho, né? Se Sim, você com não tá no certeza. mesmo propósito que a pessoa no relacionamento, ou no trabalho, ou em outra área, eu acho que não faz sentido, né? É aquela velha Exato. história, a gente ajuda quem quer ser ajudado, Exato, né? exato. Mas aí ainda falando sobre marketing, como que você faz para se manter atualizada em relação ao marketing, às vendas e à gestão? Perfeito. Eu gosto muito de estudar. Nossa, sou nerd pra isso. Eu gosto muito de estudar, muito mesmo. Então, o mundo, ele muda muito. Então, o Muito. que que é uma novidade agora, amanhã é outra. O que que tá performando bem agora, amanhã é Uhum. outra. Você é melhor que eu, pode falar sobre isso, né? Muda muito, não muda? Muito, muito. Inclusive até as ferramentas, né, mudam. Tipo, agora o meta não funciona mais assim, funciona assado. Então, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Exato, cada hora é uma coisa. Então é legal sempre se atualizar. E aí eu sempre busco muito, eu acabo tendo muito network com gestores que dão cursos, né? Dão mentoria sobre o phishing, sobre o marketing, e eu sempre acabo me atualizando, eu acabo entrando em um curso para me aprofundar um pouquinho a mais. É, O que eu sigo de dica, assim, eu tenho. A gente perde muito tempo no Instagram, né? É. Muito tempo. E nem sempre é uma informação legal que tem ali dentro. Às vezes é uns negócios que não tá muito atualizado. O que eu gosto de fazer é pegar as fontes certas, né? Então, vamos supor, eu sei que o conteúdo que a Aline posta no Instagram é sensacional e que com ela eu posso ter confiança que ela fala sobre posicionamento e eu posso confiar nela. Eu coloco nos favoritos, naquela estrelinha. Aí, quando eu vou passar meu tempo livre no Instagram, eu ponho só. Tem ali o seguindo e tem os favoritos. Eu ponho no feed só dos favoritos. Que aí eu sei que é só conteúdo bom, atualizado, que faz sentido que eu posso confiar. Sim, sim. Aí é um tempo ali que você tem pra se atualizar e falar: caraca, ontem eu fiz aquela estratégia, não tá funcionando mais, amanhã eu tenho que fazer outra. Então, eu acho É que muito é uma boa rápido, dica. cara. É É muito muito louco. rápido. Mas é É, muito louco, né? e é bom, porque eu, por exemplo, eu também, eu gosto de estudar, eu gosto de me manter atualizada. E às vezes tem um lance de sobrecarga mental, não tem como, né? Muita informação, muita demanda, Sim, a gente tem que lidar com os clientes, a gente tem que lidar com muita coisa e ainda se manter atualizada, né? Quem que são, assim, as pessoas que você se inspira, profissionalmente falando, assim? dentro do fitness, a Nora Poser, ela é uma gestora comercial incrível dentro do fitness. Inclusive, tive a oportunidade de aprender um pouco mais com ela pessoalmente. Raiza Amaral também é uma gestora comercial fitness também, que ela é incrível. Caio Carneiro
fiz o curso do Vence, acabei me apaixonando pela empresa dele. Acabou pegando muitas informações ali com ele. Uma metodologia incrível que eles têm ali dentro. Flávio Augusto também, bem clichê, né? Flávio Augusto também, super da hora, cara. Então eu pego muitas informações com esse pessoal que é mais a parte comercial mesmo. E Vanguarda também é uma outra empresa que tem. Acabo pegando mais informações com eles. São pessoas que eu admiro muito, que cresceram dentro do mundo fitness. E eu não, falando assim de pessoas que não são famosas, né? É a Raquel, que é aquela pessoa que me colocou ali dentro da Motion, que começou a acreditar em mim dentro do fitness e sempre me dá oportunidade. E acaba sendo inspiração por ela ter chegado onde ela chegou. Mas principalmente por ela ter sido, além de uma gestora incrível, uma pessoa incrível no pessoal também, né? Que a gente fala sobre isso, sobre a liderança feminina. Ela tem 2 filhos, casada, e sempre fez uma gestão maravilhosa e nunca foi aquela pessoa arrogante, pessoa grossa. Nossa, ela sempre foi sensacional. Pra você ter noção, só pra você entender um pouco como que ela foi sensacional. Antigamente a gente tinha uma base de inadimplente, ou seja, aluno que não paga mensalidade, a gente que tratava. Hoje em dia a gente tem um setor que faz isso, mas na época antiga a gente que tratava. Eu tinha acabado de entrar. Então era a minha primeira semana. E eu não sabia fazer os processos direito, tava aprendendo ainda, né? Primeira semaninha e tal, e ela tinha comentado que tinha essa base e que eu tinha que cobrar quem tava inadimplente. Só que eu não sabia mexer direito no sistema, eu tava aprendendo. Em vez de cobrar só as pessoas o dia. Hoje é dia 20 e pouquinhos. 20 alguma coisa. Hoje é dia 23. Em vez de cobrar as pessoas do 22, que estavam inadimplente, eu cobrei do dia 1 ao dia 30. Só que dia 30 nem chegou. Ou seja, eu gerei muitas cobranças indevidas e duplicadas. Cobrei todo mundo. Ela falou assim: cobra o pessoal, eu cobrei. Tipo, cobrei geral. Ela ficou até meia-noite na academia nesse dia pra estornar valor por valor. E eu falei: meu, vou ser demitida. Eu vou ser demitida. Eu cobrei todo mundo, cara. A mulher vai ficar até meia-noite. Ela tá aqui desde as 6 horas da manhã. Ela vai ficar até meia-noite sorrindo as pessoas. Aí eu fui e falei pra ela, falei, olha, eu acho que eu fiz merda. Eu cobrei todo mundo. Você falou pra eu cobrar as pessoas, mas eu cobrei todo mundo. E o pessoal começou a mandar mensagem xingando ela, falando um monte, ligando, gritando, sendo super arrogante com ela. Ela falou, não, fica tranquila. Eu falei pra você cobrar as pessoas, você acabou cobrando pessoas que não deveriam ser, mas você fez uma boa intenção, você quis cobrar todo mundo, você quis seguir o processo de cobrança. Então tá tudo bem, fica tranquila, na próxima vez você vai fazer certo. Depois daquele dia, eu sempre fiquei muito à vontade, porque eu sei que ela tinha essa noção de que o erro, você tem Faz que cair parte, pra né? aprender a andar, Uhum. entendeu? E por isso eu admiro muito ela, porque muitas vezes hoje a gente vê nesse mundo de gestão pessoas que tô puto porque o meu relacionamento tá ruim, ou porque um Sim. cara me trancou ali dentro do trânsito, É isso ou que é então liderança, né? outra pessoa me estressou e aí a partir daqui eu sou grossa com você porque você fez cagada. E ela não, ela sempre teve esse feeling, sabe? Então é uma pessoa que eu admiro muito e me espelho muito nela. Ai, que legal. Isso que é liderança feminina, né? É, É a gente não ter medo do outro ocupar o nosso lugar, é a gente poder exato. ajudar. E isso é líder, tá? Porque chefe é outra, patrão é outra coisa. É, Líder é aquele que vai pegar na mão, vai ajudar. Se tiver a pessoa cometer um erro, você vai ajudar a corrigir e não ficar julgando ou já mandar embora de primeira, né? Porque eu exato. vejo muito isso, assim, né? Questão de. São poucos líderes que você olha e fala, não, isso aqui é um líder, né? É que a gente tem um líder autocrático, né? Que ele só manda, é o líder mandão, que ele não Uhum. pergunta a opinião de ninguém. Tem o liberal, que não decide nada, pergunta só pros outros, tipo, você falou que tá bom, então tá bom, então nem vou tomar decisão. E a gente tem o líder treinador, que ele quer treinar pessoas, ele pergunta, ele é democrático, pergunta para as pessoas, né, o que faz sentido. Então acho que o modelo de liderança melhor, assim, claro que cada um tem o seu modelo, né, mas para mim eu acho que o que mais faz sentido esse líder treinador que quer treinar as pessoas para serem melhores que ele, é democrático. Eu acho que esse líder que forma uma equipe de alta performance, que essa equipe, com essa performance, vai dar resultado para a empresa. Né? Então, qualquer empreendedor, eu acho que sabendo escutar o funcionário, o colaborador, sabendo conversar, sabendo treinar, mostrar como funciona o produto, para ele entender o que ele está trabalhando, esse tipo de líder, ele tem uma performance muito boa e a empresa, com certeza, E com certeza lucra. todo mundo ganha, E né? todo mundo Porque ganha, é um exato. funcionário bem tratado e bem remunerado, é um funcionário que veste a camisa, que trabalha Exato. pela empresa E e vira uma motivado, né? equipe autogerenciável, porque as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Então, você não precisa ficar ali na cola o tempo todo. Eles sabem, eles são autogerenciáveis. Né? Show, Bia. Você é muito nova, né? Você tem 24 aninhos, é isso? 24 Um anos. bebê. Sou. Sou bebezinho. E é uma área
bem competitiva, assim, né? É uma área que existe um desgaste Sim. emocional muito grande, assim, né? Nesse seu. Quantos anos você tá na área, Na área, atuando na área? dentro do fitness, né, 3 anos, mas fora do fitness, falando em comercial, uns 5 anos. E esses 5 anos, assim, qual que foi a sua maior lição, assim, dentro da sua carreira até agora? Maior lição, olha, é muito complexo, né? Quando você trabalha com venda, você tem que entender, separar a sua vida pessoal do profissional, porque às vezes a gente tem um dia que não é tão bom, mas você nunca pode chegar pro cliente e falar, bom dia, Aline. Você tem que estar sempre alegre. Bom dia, Aline. Tudo bem com você? Posso te ajudar? E eu acho que a maior lição foi essa. Um dia que eu estava super mal, TPM, TPMzaça, uma meta de sei lá quantas mil vendas pra fazer, e eu, tipo, atendendo a pessoa, tipo, cabisbaixo, não fazendo nenhuma venda. E aí só troquei a entonação da voz e bati meta. Basicamente, essa foi a minha maior lição, assim. Eu sempre tive um feeling pra área comercial, né? Pra lidar com objeções, contornar aquilo. Então, eu nunca tive algo que me deu impacto pra mim ter uma lição. Mas o que eu aprendi muito é essa questão do humor. O humor sempre. Vendedor tem que ter bom humor, tem que ter entonação na voz. Vendedor não pode falar um bom dia murcho pro cliente. O vendedor tem que falar um bom dia que alegre o dia do cliente, né? Então. Mas uma coisa que eu levo, assim, sempre para as meninas, sempre os times comerciais ou para as mentorias que eu dou, é que o comercial, dentro do comercial, para você crescer ali dentro, você tem que se destacar, e não é se destacar só fazendo venda, é se destacar procurando coisas, novidades para você jogar ali dentro do mercado, né? Então, você, como vendedor, você tem que estar sempre atualizado. É isso que você falou agora, tipo, como a gente faz para se atualizar mesmo na correria? O vendedor ele tem que se atualizar o tempo todo. Ele tem que estar atualizado do produto dele para ele poder conhecer cada vez mais a fundo, para ele poder performar bem e ter crescimento. E ter persuasão, né? Vendedor bonzinho não cresce. Vendedor tem que ser persuasivo, ele tem que persuadir. Eu acho que quando a gente fala de vendas e deixa isso em aberto, a gente precisa lembrar que para chegar na parte da vendas, a gente tem que construir toda uma estrutura. Então, a gente Sim, está falando de várias frentes, né? Quando a gente tem uma estrutura bem direcionada, os processos bem direcionados, inclusive dentro do marketing, né? Então, a gente cria estrutura digital, né? Elabora uma estratégia para que quando chegue na venda, o vendedor faça somente o trabalho dele de ser um bom vendedor, persuasivo e gere o lead e converta o lead, né? Então, quando a gente está falando estratégia de conteúdo, né? A gestão do anúncio online e a pessoa no final e o vendedor conseguir converter a venda porque a pessoa já veio bem intencionada, porque foi feito um bom trabalho lá atrás, né? É como exato. eu tava falando para você no início, antes da gente começar a gravar. O que que acontece? É só a gente pensar um vendedor que fica na porta da loja chamando você para dentro. Imagina que acabou de abrir uma loja e o cara começa a te chamar para dentro da loja para comprar um produto. Você chega lá na loja, você não sabe o que que ele tá vendendo, porque os produtos estão todos um em cima do outro, não tem uma organização, a pessoa não sabe o que que você tá vendendo. Então, na hora de você atender aquela demanda que chegou para você, a pessoa não vai comprar. Então, Sim, dentro do digital é a mesma coisa, né? Quando você atrai a pessoa e ela entra ali na sua vitrine comercial, que no caso é o Instagram, e ela não sabe quem você é, significa que você está tendo uma falha no seu posicionamento, correto? exato. Então, eu acho que tudo isso anda junto, né? Para você conseguir que o comercial, que o vendedor chegue a finalizar converta esse cliente, né? Chegue a finalizar essa venda, você precisa de um treinamento para que quando esse potencial cliente chegue, você consiga converter, né? Tenha processos bem detalhados, bem Bem especificados, bem definidos. definidos. Sabe o que eu gosto muito, falando em processos assim, na Disney? A Disney ela tem um processo incrível, um processo de atendimento ao cliente. Mas eles têm um processo que todos os vendedores, todos os atendentes, todos os bonequinhos, eles têm o mesmo processo, não importa quantas vezes você vá no ano, qual dia você vai, todos eles vão te tratar da mesma forma, que é muito boa, aliás, né? Eles tratam muito bem. Mas todos eles tratam da mesma forma, porque eles têm um processo muito bem estabelecido ali dentro, né? Falando em questão do marketing, eu acredito muito nisso. O marketing ele faz um bom trabalho.
o marketing, ele capta o cliente, ele tem uma boa imagem. O trabalho que vocês que estão ali dentro no marketing do operacional ali, de tráfego pago, de apresentação, posicionamento dentro de rede social, faz um trabalho incrível. Mas não adianta nada a pessoa se atrair pelo marketing, chegar no balcão, ou então chegar ali pelo WhatsApp e a pessoa demorar 3 horas para fazer um retorno na mensagem. Ou Ou a pessoa não te responder, não ou ser não bem olhar educado. na sua cara, no olho no olho, não apertar sua mão, perguntar qual que é o seu nome para o atendimento. Ou quando for mostrar o conteúdo que tem ali dentro da loja, seja um restaurante, uma loja de roupa, uma academia mesmo, ela não saber falar sobre aquele produto, né? Porque você vai ter dúvida, você vai se atrair, é uma vitrine, igual você falou, é uma vitrine, você se atrai. Mas o que tem ali dentro, alguém precisa saber te mostrar e tem que conhecer o produto, né? E quando a gente fala assim de marketing, muitas pessoas acham que marketing é só videozinho bem feito ou Ah, não. feed bonito. E Ixi, não é, e não é. O marketing não é isso, né? O marketing vai fazer a pessoa conhecer seu produto a partir do momento que ela se conectar com você. Então você tem sim. que entender qual é a dor daquela pessoa que está te assistindo, né? Para Para gerar você conexão. conseguir gerar essa conexão e depois fazer a venda. Você não pode chegar vendendo uma coisa se você não entende a dor daquela pessoa. Então, é basicamente isso. A academia é isso, né? Ai, eu Sim, estou sedentária há tantos anos, eu vou lá porque eu preciso me exercitar, gerar dopamina e me fortalecer, tanto mentalmente como fisicamente, né? sim. Então, tudo isso faz parte de um processo. Faz parte de um processo e é igual a gente falou, né? É conhecer muito bem o produto. Então tem que ter um processo bem claro ali dentro do comercial para o vendedor seguir, né? Que a gente tem as etapas da venda. E o vendedor também tem que conhecer muito bem o produto que ele está fazendo. Um exemplo que você falou da academia. Às vezes a gente precisa de um gatilho mental dentro do cliente. Então, vamos supor, você é uma cliente, vamos supor que você seja uma lutadora. Por exemplo, uma lutadora de jiu-jitsu. E você quer buscar a academia porque você vai fazer musculação. Um vendedor que performa muito bem, ele vai vender para você a musculação e o pilates. Porque ele vai te influenciar que o pilates vai ajudar na sua mobilidade, que ajudando a mobilidade, você vai ser um atleta de alta performance. Então, um vendedor de alta performance dentro do fitness, por exemplo, ele põe um cara que faz karatê para fazer fitness, por conta da coordenação motora. Exatamente. É você Entendeu? entender qual é a dor do cliente e vender Exato. exatamente aquilo que ele precisa, né, Bia? Exato. Bia, nós chegamos ao final de mais um Freudcast. Eu queria muito te agradecer a sua Obrigada, eu que presença, foi muito agradeço. Você é legal. maravilhosa. Você que é, muito obrigada, Obrigada viu? eu. Gente, é isso. Espero que vocês que não são inscritos no canal do Fala Mongaguá se inscrevam aqui embaixo. Deixa o like, comenta aqui. E se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, meu arroba é Batalha Aline no Instagram e o da Bia é @ Beatriz Stark. Fechou? E é isso. Até semana que vem. Um beijo.